custando a gasolina aí na sua cidade? E eu pergunto por quê? Sim, gente, a Rússia anunciou nesse último dia 21 de setembro que vai cortar as exportações de diesel para o Brasil. E tudo isso coloca em xeque que o preço que você acabou de escrever aí nos comentários de quanto está custando a gasolina aí na sua cidade possa sofrer algum tipo de aumento nas próximas semanas. E é sobre isso que vai ser a nossa resenha de hoje. Por isso, eu já te convido para me acompanhar até o final do vídeo. Se no final você gostar, não esqueça do like. Se você for novo por aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Clique no sininho que tem vídeo novo toda semana. E agora sim, vamos tentar entender o que está acontecendo. E bom, gente, vamos lá, né? Rússia e Ucrânia já é um conflito que não é novidade para ninguém. Só que diante de tudo isso, as relações de Rússia com a União Europeia foram cortadas. E aí todo o diesel, todos os combustíveis que ela enviava para a União Europeia acabou sendo destinado para outros lugares do mundo, inclusive o Brasil. E sim, gente, aqui no Brasil nós não somos autossuficientes em diesel. De 25% a 30% do que a gente consome precisa ser importado. E aí o que aconteceu? De 70% a 80% do diesel que nós estávamos importando justamente da Rússia. E é por isso que esse comunicado acabou pegando o mercado de surpresa e ao mesmo tempo preocupa o consumidor e aqueles que dependem dos combustíveis para o seu trabalho, porque tudo isso pode acabar pressionando que o preço volte a subir. Cabe ressaltar que nós tivemos um reajuste em agosto, depois de alguns meses a Petrobras segurando no peito o preço dos combustíveis, só que de lá para cá, o Brent, que é o preço do barril do petróleo, que a Petrobras inclusive utiliza entre aspas, né, porque com essa nova política de preços não está muito claro o que eles estão colocando nessa conta, mas o Brent nessas últimas semanas, ele basicamente subiu quase 30%. E o último reajuste que foi feito lá em agosto, ele não estava acima de $90 como está hoje. Então isso já estava pressionando a Petrobras talvez em fazer um certo reajuste. Mas é claro, dentro dessa política de preços que eles ajustam quando eles bem entendem, sem muita clareza, a defasagem, ela basicamente está o seguinte, né? Quando a gente fala de diesel, essa defasagem chega a 17%, porque nós estamos negociando a 66 centavos abaixo do preço médio do mercado. Já quando nós falamos da gasolina, essa defasagem, ela chega a 8%, porque nós estamos negociando praticamente aí 22 centavos abaixo da média do mercado. Então, juntando tudo isso com mais esse anúncio da Rússia cortando essa exportação, tudo isso acaba pressionando ainda mais para que o mercado faça esse reajuste de preço. E por mais que a Petrobras ela não utilize a Rússia como um grande player para importar o diesel, os outros 25% do mercado que competem com a Petrobras utilizam. E aí o que pode acabar acontecendo diante desse cenário, né? Como a Petrobras ela consegue negociar a preços muito abaixo do mercado, então os outros players que talvez tenham que importar de outros lugares, como o Golfo do México, mas que lá o preço ele é mais caro do que na Rússia, então eles simplesmente pensem o seguinte: olha, não tá valendo a pena importar dessa maneira, porque nós não conseguimos praticar os preços que nós gostaríamos, porque a Petrobras, ela faz ali a política de preços dela e aí fica difícil competir com ela, então não vale a pena importar e aí corre o risco de desabastecimento. E isso é outro ponto que está preocupando o mercado. E aí, diante disso, o CFO da Petrobras, inclusive, ele foi procurado. E o que ele disse foi o seguinte: que eles não acreditam que vai ter um desabastecimento, porque em tese os importadores vão encontrar outro lugar para importar esse diesel, mas aí é claro que a gente tem que levar em consideração que se for um diesel mais caro, isso continua pressionando para que tenha algum reajuste nos combustíveis, mas também o CFO, ele disse que a situação da Rússia, ela deve se normalizar entre 40 e 45 dias, porque até então eles adotaram essa medida porque eles estavam na iminência de um desabastecimento interno de combustíveis lá na Rússia, lá no país. E aí, para tentar regular essa situação, eles cortam essa exportação. Só que muitos dizem que vai ser um tiro no pé se eles fazerem com que essa situação dure mais
do que o necessário, porque apesar deles conseguirem arrumar a casa ali dentro, para eles é muito importante que eles mantenham essa relação com outros países, já que a União Europeia, que era um dos principais players, por hora está de fora. Então, o que o CFO da Petrobras, ele estima é que essa situação ela se regularize entre 40 e 45 dias. E ele também disse que espera que a OPEP ela volte a aumentar a produção do barril de petróleo diária, fazendo com que o preço dos combustíveis voltem a se normalizar. E aí cabe ressaltar que aquele preço que eu mostrei do Brent antes para vocês tem muito a influência inclusive da OPEP, porque em 2023 eles já tinham falado que iriam diminuir a produção diária de barril de petróleo, justamente para tentar regular os preços que estavam caindo muito. E aí o que nós vimos é que em alguns outros players, como Venezuela e tal, a produção ela aumentou e eles estão fora ali da OPEP, e aí ela conseguiu meio que tentar compensar essa oferta e essa demanda, regulando ali os preços. Só que da metade do ano para cá, como eu mostrei para vocês, os preços subiram quase 30%. E aí, essa expectativa que o CFO da Petrobras tem de que eles voltem a aumentar a produção diária, eu fui dar uma pesquisada nos últimos comunicados, nas últimas notícias, e não há nada que deixe claro que a OPEP efetivamente vá fazer isso, fazendo com que essa previsão dele de que a situação se normalize entre 40 e 45 dias talvez seja muito mais uma vontade de que isso aconteça do que uma certeza de que isso vai acontecer. E é aí que nós precisamos ficar de olho em alguns pontos, tá? Por quê? Se nós analisarmos, hoje o preço médio da gasolina no Brasil está em R$ 5,84. E aqui eu tô falando de preço médio, porque como eu falei para vocês, talvez aí na sua cidade esteja mais caro ou mais barato. Só que se essa situação ela não se normalizar, então a gente poderia talvez ter que ter um aumento aí entre 5% e 8%, que é mais ou menos a defasagem que está sendo praticada com os combustíveis, e aí nós poderíamos ver o preço médio da gasolina subir para mais de R$ 6,00. E com o diesel não seria diferente. Hoje o diesel ele está sendo negociado a um preço médio de R$ 6,20, só que a defasagem para ele é muito maior, chega a 17%. E se a situação não se normalizar e eles tiverem que fazer esse reajuste, então o preço do diesel poderia superar os R$ 7,00. Então tudo isso fica no radar porque, apesar do CFO da Petrobras parece que querer tentar acalmar um pouco o mercado, os investidores e os consumidores, tudo isso depende de algumas variáveis que não são tão estáveis assim, que é basicamente a cabeça do Putin lá na Rússia e, óbvio, também a própria questão da OPEP mudar a chavinha de que antes ela disse que iria cortar a produção para tentar subir o preço do barril do petróleo, para de repente ela aumentar a produção e fazer com que o petróleo volte a cair. Então tudo isso nós temos que acompanhar de perto. Basicamente era essa resenha que eu queria trazer no domingo, porque se o CFO da Petrobras estiver certo, nós devemos manter essa neutralidade com esses preços que nós estamos praticando hoje. Mas se a situação que nós estamos vendo hoje de barril de petróleo acima de $90 e a Rússia cortando essas exportações, se tudo isso durar um pouco mais, então temos que preparar o nosso bolso porque provavelmente os combustíveis vão subir. Mas agora eu quero saber de vocês, qual que é a opinião de vocês sobre tudo isso? Podem me contar aqui nos comentários, eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.